Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite para você que está nos vendo ou ouvindo em horários alternativos. Está começando mais um episódio do nosso podcast. Maratonando histórias. E hoje você viu, né, que ele já sabia nem se ele dava boa tarde, boa noite. Ele já tava perdido, hein? Nada disso. Tava perdido. Sabe? Tô numa tranquilidade só. A gente tava discutindo aqui. Já deixa, se você tá ouvindo, se você tá assistindo, você nunca compartilhou. Estamos com a dúvida se continuamos ou não com o podcast. Então você deixa aí sua... vai fazer um ano, dia 28 de fevereiro do primeiro episódio. Mas a gente gravou o primeiro episódio dia 6 de fevereiro do ano passado. Então já fez um ano. Fez um ano, verdade. É, um ano. Então, vocês comentem aí se vocês querem. Fala, vai lá no meu Instagram, lá, Isadora Correia, e fala, Isa, continua o podcast, pelo amor de Deus, e chama fulano. E assim sucessivamente. E aí, quem sabe, né? Vamos lá. Hoje, a minha ideia foi, como é o primeiro episódio que a gente está gravando, vocês devem ter visto que tem episódio aí de 2025, mas eles foram gravados no final do ano. A Baixa Pace consumiu minha vida, minha alma no final do ano e não deu para postar no prazo que a gente queria alguns episódios. Então é o seguinte, hoje é o primeiro que a gente grava em 2025, mudamos até nossas agendas e tudo mais. Agora a gente grava sexta-feira, né? Era segunda, passou para terça, passou para quarta, que agora é sexta. Então o nosso sextou agora vai ser de podcast. Daqui a pouco tá indo pro sábado. Trazendo tintim aqui. Não dá, aí não vai rolar. E aí é o seguinte, a minha ideia, depois de ver, estava ouvindo muitas pessoas me trazendo rótulos, falando comigo sobre como elas escolhem alimentação, e a pergunta que ficou muitas das vezes no meu Instagram foi, por que eu não emagreço se eu faço tudo certo? Então eu falei, bom, então vamos levar isso para o podcast, por que você não emagrece? Então essa vai ser Esse já é o título, né? Vai ser o tema, isso. E foi assim, até calhou de como ontem, né? Para quem tá assistindo depois, tá vendo depois aí na semana seguinte, mas eu ontem fiz a minha bioimpedância com a Nutri. Estávamos indo muito bem até que colocamos algumas coisas para fazer teste e o teste deu errado, vamos dizer assim. A gente aprendeu que não dá para realmente comer carboidrato, então tem assunto para vários podcasts falando sobre isso. Mas eu queria aqui trazer mais dessa consciência alimentar, do porquê que você não emagrece. Tá, então vamos começar já explorando um pouco disso aí. Que você falou que teve uma experiência agora, recente, e não teve o resultado que vocês esperavam. Fala um pouco sobre isso. Sobre como que isso aconteceu com você e explicar bem que é o seu caso, né? Então, assim, primeiro de tudo, a gente precisa entender que uma pessoa que faz uma atividade física intensa, ela já não no todo comum igual as outras pessoas que não fazem nada, que são sedentárias. Outra coisa, uma coisa que eu não concordo, e talvez outros nutricionistas vão falar, mas é diretriz, é o OMS, é o raio que o parta, mas se desse certo, na minha opinião, a pirâmide alimentar que é aplicada no mundo todo, não teríamos maior parte da população fora do seu peso ideal, com comorbidades vinda da obesidade e esses problemas todos aí de dietas e afins. Então, esse é um ponto. Mas essa é uma questão que eu acho que é muito mais política do que simplesmente para solucionar o problema da população e deixar ela saudável. Porque se eu tenho uma população que majoritariamente está fora do seu peso, está com obesidade, e obesidade é uma doença, eu posso vender para ela a solução. Então, eu enveneno vocês a ponto de conseguir te vender depois o antídoto. Então, eu acho isso muito complicado, mas é uma questão que a gente pode falar em outro podcast. A ideia aqui é por que eu não emagreço. Então, eu vim de muitos processos, né? Para quem já assistiu aí os outros episódios, vim de muitos processos de emagrecimento e agora o nosso foco é performance. E continua de emagrecimento, porque eu ainda tenho uma carga de gordura excessiva no corpo. Então, como que a gente faz? A Nutri, a Rafa, para quem quiser aí, é rafaela.nutricionista, depois vocês procuram, enche o saco dela, fala, vim do podcast da Isa, tava ouvindo que você é uma carrasca, dá chá de espinheira santa para ela tomar com gengibre, é horrível o que ela faz comigo. Uma cara pior que a outra, né? Nossa, é muito ruim, mas eu sigo bonitinho. E aí é o seguinte, estávamos com uma dieta mais low carb, porque meu corpo se adapta muito bem, porque eu me adapto bem.
Não estávamos fazendo jejum, nada disso, mas estávamos seguindo muito bem. Ganhando músculo, perdendo gordura, vida que segue, felizona, né? Mudou o ano, a performance vai começar a ficar mais intensa, porque minha primeira maratona desse ano tá chegando. E ela falou assim, bom, vamos colocar um pouco mais de energia e vamos testar para ver como seu corpo reage. E a gente fez os testes de 6 de fevereiro. Na verdade, 10 de janeiro até ontem. 6 de fevereiro, isso. Ontem 6. Deu praticamente aí 30 dias, quase 30 dias, que a gente fizemos pequenas alterações. O treino não mudou, pelo contrário, ainda acrescentei acrescentei só um dia de... Não é nem um dia, são 15 minutos de natação na semana inteira. Então, assim, durante a semana toda foi só isso. E a gente teve uma carga maior de musculação. Então, ela falou, vamos colocar 100 gramas de arroz ou batata inglesa nas suas refeições que antecedem os treinos mais intensos. Então, os treinos mais intensos que eu tenho. Quinta-feira, que é o treino de tiro. Então, na quarta-feira seria o dia do arroz. Junto com a comida, óbvio, né? E na sexta-feira, que é pré-longo, né? Então, vai fazer uma prova ou vai fazer ali o treino mais longo da semana, antecedia isso. E ali, com o iogurte, ainda colocava uma banana nesses dias que eu não tenho costume de comer banana. Beleza, segui certinho, religiosamente, pesei tudo. Até o grão de arroz que caía pro lado de fora, eu caía pro lado de dentro, separava para ficar certinho. Levei marmita, fiz os meus pedidos na Livap, para quem não sabe, deixa a parceria aqui no link. Fiz os pedidos na Livap de acordo com a minha dieta. Tudo bonitinho, comando figurino. Fazendo musculação, fazendo corrida, treinando igual, fazendo treinos mais leves para queima de gordura. E eu ganhei gordura. Ganhei 1 quilo de gordura durante esse mês e perdi o meu músculo. Eu já tinha um teste genético que a gente tinha dado uma lida, a gente não tinha interpretado ele item a item. E aí vamos ver o teste genético. Fizemos também um teste quântico de alimentos, que não tem regulamentação Anvisa aqui no Brasil. É um teste, se eu não me engano, é um teste alemão. Mas para mim, ele é válido. Então, assim, para mim foi muito legal. E a gente começou a fazer, através desses testes, quais alimentos eram inflamatórios para mim, a gente tirou. Então, dentre eles, tomate, alho, morango, batata doce, o feijão que eu já sabia, pimentão verde, coisas que a gente já tinha conhecimento, coisas que a gente não tinha. Também que meu intestino não estava funcionando direito com proteína, aí ela mandou manipular como chama aquilo? As enzimas, tudo bonitinho. E mesmo assim deu errado. Então, a gente foi entender o que deu errado. A única alteração que a gente fez na dieta foi acrescentar o carboidrato. Então, principalmente nos dias antes dos treinos longos. Exatamente. Mais, né? Que já é de praxe. Já é de praxe todo corredor, vocês olharem, vocês seguirem, ou vocês que fazem, vocês sabem do que eu estou falando. Intra-treino é carboidrato, gel de carboidrato, nitrato macarrão no dia anterior e bora carbar, né? Mas para mim não funciona assim. Então, eu venho de uma alimentação infanto-juvenil péssima, de escolhas horrorosas que muitos de vocês vão se identificar, que era Nescau com açúcar, Nesquik com açúcar, o leite nem era leite, era bebida láctea, porque eu lembro minha mãe pagando bebida láctea 59 centavos, assim, era absurdo, porque ela tinha 3 crianças que tomavam praticamente 1 litro de leite por dia. Eu comia muito pão, então era assim, era péssimo. E depois de comer 3, 4, 5, 6 pães antes de ir para a escola, com margarina, olha como que o negócio era ruim. Leite, aliás, bebida láctea, com Toddy, açúcar. O almoço antes de ir para a escola era arroz, feijão e batata frita, porque muitas das vezes não tinha proteína na minha casa. E quando tinha, às vezes era aquele hambúrguer pré-pronto, feito na prensa, assim, que a gente sabe que aquilo é uma massa de qualquer outra coisa, menos carne, e frito no óleo. E aquele óleo, a minha mãe... Gente, quem passou um perrengue financeiro sabe o que eu tô falando. Que é fazer com que aquele litro de óleo dure. Então, o que ela fazia? Esperava o óleo decantar, esfriar, aí
peneirava o óleo e colocava mais um pouquinho para falar assim, ai, agora o óleo tá novo. E para deixar o óleo novo, a gente fritava a casca de batata para ele ficar mais claro. Mas aquilo era, assim, é o cocô do cavalo do bandido da alimentação. Tua mãe, na verdade, era uma visionária, né? Porque Filtrava hoje o presidente fala, se tiver caro, não compra. Olha lá, ele quer cavar o cancelamento. Agora que tu já tá querendo até encerrar, já tá não arrumou querendo. um patrocinador mesmo, então já pode me cancelar. Tá querendo cavar o cancelamento. Enfim. Mas, enfim, assim, a gente tinha esse problema alimentar, mas era comum. Na escola chegava, comia... eu estudava em escola pública, então era o que tinha, não tinha vou escolher. Então a gente chegava, tinha bisnaguinha com margarina ou geleia de uva, era sempre geleia de uva. Eu tenho pavor de geleia de uva, porque era sempre geleia de uva. O Toddy era mais ralo que o Toddy da minha casa, com muito açúcar também, porque a gente tinha que ser criancinha gorda, era criancinha saudável. E a coisa... E assim, o açúcar era sinônimo de energia, né? Então assim, a gente era o quê? Você tem que comer açúcar hiperativo. pra ter energia. Eu era uma criança hiperativa que não calava a boca. Porque será? Porque tinha energia. E eu vivia com fome o tempo todo, porque não tinha aquela base de sustentação de come carne, arroz, feijão, tal, não sei o quê. Não tinha nutriente, né? Não tinha. E aí muitas pessoas ainda perguntam pra mim, mas como assim? Você não... Como que você fazia antes que você comia feijão? Eu sempre passei mal a vida inteira. Só que quando eu era criança... Era, mãe, tô com dor de barriga, toma Lufital. Isso nem é uma propaganda pro Lufital. Mas era, toma Lufital. E eu tomava Lufital e Buscopan com uma frequência tão grande que aquilo já fazia parte meio que da minha vida. Quando eu tava ruim, eu, criança, já sabia o que eu tinha que fazer. Então, era assim, eu criei genes péssimos ao longo do tempo me alimentando desse jeito. Fora o refrigerante. Que era, quando estava em casa, era 2 litros de refrigerante por toda vez, assim. Minha mãe não vencia de comprar refrigerante. Então, ela ainda meio que controlava, porque se deixasse, a gente tomava, no almoço já acabava. Então, ela meio que ficava controlando. E ela controlava com o quê? Ela comprava suco de saquinho, o famoso Tang, né? Diluía em 2 litros, que a gente... Nossa, suco de caju, suco de não sei o quê. Diluía e colocava açúcar, porque a gente achava que o suco de saquinho amargo. Para vocês terem noção do quanto o paladar era alterado. Então, eu era viciada. Aí, meu avô vinha para casa, levava quilos de chocolate na mala. Vô, né? Estragando criança. Mas criança que já era estragada. Então, dava elas por elas. Aí, levava bolacha recheada. E bolacha recheada a gente só tinha quando minha mãe fazia a compra. Então, tudo era um sinônimo, assim, de... Ora, escassez, e quando tinha, era o excesso. Vou comer até acabar mais. Então, eu criei um gene de que a gente não tem mais espaço para você ficar comendo açúcar aqui. E o açúcar não é só o açúcar, aquele branquinho que é chamado, né, sacarose, que é o açúcar de mesa. Açúcar é tudo aquilo que vai virar glicose no seu sangue. Então, para mim, o arroz, a batata doce, a beterraba, o milho, a farinha, tudo aquilo que é macarrão, lasanha, pensou e vai olhar e falar, inclusive as frutas de alto índice glicêmico. Abre uma aspas aí. Um parênteses. Índice glicêmico é a velocidade que aquele açúcar entra no seu sangue e entra para você de energia. Quanto mais rápido ele for, maior é o índice glicêmico. Então, banana, deixa eu pensar, maçã, pera e afins. Mesmo tendo a fibra, tem uma concentração de frutose ali e vai super rápido. Então, eu falei, bom, vamos voltar à estaca anterior. Então, hoje, nesse dia que a gente começou a gravar o podcast, dia 7 de fevereiro, é o dia também que eu já comecei a dieta nova. Já tirando arroz de circulação. Já fez, né? Amanhã, por exemplo, tem prova. Eu vou sair forte para fazer a prova, mesmo que sejam 5 quilômetros, a intensidade é muito alta, mas eu já não vou comer o arroz. Então, o corpo já vai ter que se adaptar e gastar a gordura que ele colocou aqui, que não me pertence. E o que é legal? Esse teste genético que eu fiz, ele mostra por área, né? E aí ele mostra lá a área de alimentação e nutrição. Ele colocou lá, se dá bem muito bem com alimentação low carb e low fat, mas não se dá bem com adição de dietas com maior índice de açúcares. Ou seja, a dieta que todo mundo usa, que é 60%, 70% de carboidrato e fraciona o restante. Então, para mim, o que todo mundo faz não rola.
E bem provavelmente, se você tem uma resistência insulínica e não consegue emagrecer, mesmo fazendo o que parece certo, eu troquei o pão por tapioca, eu troquei o arroz por arroz integral, eu troquei a batata inglesa pela batata doce, enfim, aquelas coisas que a gente já conhece, pode ser que você esteja aí adquirindo gordura mesmo parecendo fazer tudo certo. Ao que os olhos dos outros é certo, para o seu corpo talvez não funcione. É por isso que é importante a gente entender a individualização. E como que a gente vai fazer, então? O processo todo de maratona, eu já fiz uma maratona em jejum, a gente vai testá-la de novo. Só que dessa vez para performance. A primeira vez era só para fazer abaixo de 4 horas, deu certo, super certo. Estava pronta para fazer mais 8 quilômetros em jejum. E agora a gente vai tentar ir para fazer o índice de Boston e tudo mais. Manipulados, né? No lugar do gel. Como é que é o negócio? Não é manipulado no lugar do gel. É taurina. Taurina, isso mesmo. Só taurina. Taurina, né? A taurina, ela ajuda, inclusive, a controlar um pouco a frequência cardíaca sem deixar você ter a explosão. Mas ela não é taurina combinada com mais nada. É só a taurina, mais nada. E ela é manipulada, porque a gente não consegue comprar isso, manipulada. Desses, né? Porque... Inclusive, eu fiz na Drogazil, porque foi o valor mais barato. Isso não é a publi, é a indicação. Então, foi muito legal, assim, pra gente avaliar como que tá. Só que eu não senti tanta diferença, assim, de sem a taurina ou com a taurina, meio que eu não senti muita diferença. O que fez diferença foi tomar magnésio e colágeno tipo 2, que é para as articulações. Isso eu acho uma puta diferença. Mas... trazendo pro lado da alimentação, com arroz, banana, enfim, estava comendo, eu sinto que eu perco a força em certo ponto do meu treinamento. Então, ontem a gente fez treino de tiro e eu não conseguia mais acelerar. Eu tinha cardiorrespiratório ótimo para fazer, eu não estava sem fôlego, mas eu estava sem força na perna. Então, me deixou... Eu fiquei puta da vida porque eu não consegui fazer aquilo que eu tinha me determinado a fazer, porque eu não tinha força. Então, eu sinto que era como se eu tivesse uma limitação quando eu estou com carboidrato. Meio que ele chega, ao invés de usar, o que a gente chegou na conclusão? Que o meu corpo, ao invés de usar o carboidrato que entrou para queimar, ele retém em formato de gordura e queima o músculo. A gente já tinha visto isso, mas a gente achou que eram as outras coisas e porque o intestino estava inflamado e tudo mais. Agora que não está mais, o rosto está limpo, a unha está crescendo, o cabelo está crescendo, que é uma maravilha. Mas, mesmo fazendo tudo certo, a gente não chegou no resultado que a gente tinha previsto. Então, é muito importante. Essa é a parte 1 do porquê que você não emagrece. Porque você não se conhece. Então, tá ali, eu fazendo... 11 anos de troca de profissional e faz exame e avalia exame e troca dieta, faz dieta. E quando eu achei a minha dieta para chamar de minha, a gente tentou testar de outra forma. E o corpo não corresponde. E mesmo treinando, porque não é o treino que você faz. 90% do seu resultado, tanto estético como de performance, é o combustível que você coloca. E no caso, para mim, o carboidrato ele entra como se fosse um combustível adulterado. Então é muito ruim. Ele não deixa o motor ter a sua performance incrível que deveria. Mas essa é a parte 1. Beleza. Vou beber água, falei demais. Fiquei com uma pequena dúvida aqui. Você falou que seu organismo, você consome o carboidrato e ele está deixando o carboidrato e tirando o seu músculo. Só que se você deixar de ingerir o carboidrato, não tem chance dele consumir teu músculo, mesmo sem o carboidrato, em vez da gordura? Como que funciona isso? Então, funciona assim, ó. O nosso corpo, ele vai usar fontes de energia. Sim. Ponto. A mais fácil, né? É mais fácil. Que tiver disponível. Que seria o normal. Sim. O carboidrato em formato de glicogênio. O glicogênio fica lá estocado no músculo. Então, você comeu o carboidrato, comeu a quantidade que usou agora, tal, ficou lá esperando você usar. E aí, conforme vai passando o tempo, ele usa aquele glicogênio e tal. E o fígado vai fazer essa parte. Beleza, tá tranquilo.
O que foi que você tá rindo? Tem uma formiga em você e eu quero matar ela. A pessoa, ao invés de prestar atenção em mim, tá olhando a formiga. Não consegui, ela tá andando Puta aí, que tá pariu. branquinha a camisa. Pronto. Vai, continua. Acabei Agora com a formiga que tava acabando com o foco do podcast. Voltando. voltando. E aí, quando a gente tá no processo de emagrecimento, que às vezes reduz um pouco de carboidrato, põe um pouco mais de proteína e tudo mais, e limita a quantidade de gordura. O que tem agora que você tá Não tem olhando? nada, vai, fala. Então, olha, vai sair um pau aqui no Nossa meio. senhora, O que foi, meu não Deus do tem céu? mais nada, fala. Então para de rir e olha pra minha cara. Não consigo. que ódio. Vai, Como fala. pode a pessoa? O que foi também? Já até achei que era outra formiga. As formigas, é proteína. Obrigada. Então funciona desse jeito. A gente precisa fazer uma substituição. Tirando o carboidrato, como eu já fiz outras vezes, que não zera o carboidrato. É importante a gente falar disso. A gente não zera ele. A gente reduz e coloca os alimentos de menor índice glicêmico. Então, não vai ter velocidade para entrar na corrente sanguínea, que é o caso do arroz, que é o caso da batata, doces em geral, os géis de carboidrato que o pessoal usa, que é justamente para absorção rápida. Eu não vou fazer essa parte. Porque quando o corpo precisar, ele vai ter que ir lá na molécula de gordura, quebrar e fazer dela... vai sair água e corpos cetônicos. Os corpos cetônicos serão utilizados em formato de energia. Não sei se é de conhecimento de vocês, mas tem um rapaz chamado Medeiros Endurance. O nome do Instagram dele. Ele fez o Ultraman agora em Kona. 515 quilômetros em jejum. Foram 69 horas em jejum fazendo um Ultraman. Se eu não me engano, são 84 quilômetros de corrida. É o dobro do Ironman. Que tem o Ironman 70.3, tem o Ironman Full e tem o Ultraman. 140. Ele fez o Ultraman. São 515 quilômetros repondo apenas água e eletrôlitos. Então, basicamente, é a mesma coisa. Só que ele tem uma dieta, o corpo dele já está adaptado ao jejum, e a dieta carnívora. O nosso não vai ser colocado a dieta carnívora agora para a gente não ver, para a gente ficar testando, porque a Nutri acha que se eu colocar dieta carnívora agora, a gente pode ser que inflame o intestino de novo. Então, a gente vai fazer 15 dias de teste, voltar e fazer. Então, o corpo, quando ele não tem... o corpo é como se fosse um carro flex. Então, imagina que é álcool, gasolina. Então, é carboidrato, gordura. Ah, mas é proteína, ela não é energia? Ela é, mas só que ela é uma energia construtora. Ela vai construir os músculos e vai manter o que tem. Então, a ideia... se a gente colocasse assim... eu até dei esse exemplo para minha tia, para conseguir explicar melhor para ela por que eu estou fazendo essas alterações. Porque na cabeça da pessoa que está acostumada à dieta comum, como assim você não vai comer isso? É muito difícil dela entender. Mas você precisa dessa energia, você faz atividade física todo dia. Pois é, só que eu já fiz isso uma vez e o corpo está super adaptado. A gente adapta ele até a data da maratona, que é em junho. Então, até junho, estou super adaptada. Sim, claro. Então, assim, não é assim, amanhã eu vou fazer a maratona. Não é isso. Porque se fosse, sei lá, semana que vem, a gente ia seguir fazendo o que estava fazendo. A gente não altera. É para isso que serve treino. E é para isso que serve você ter uma pessoa que te acompanha de olhar individual. E aí, o carro flex é a mesma coisa. Então, se eu tenho o carro a álcool lá, ele está andando e ele está falhando. Aí você coloca a gasolina e ele faz o bum. Parece que funcionou. Não parece que o motor funcionou melhor? Sim. Porque aquele combustível talvez funcione melhor para aquele tipo de carro. É a mesma coisa. Então, ao invés de ficar abastecendo, eu vou... E eu dei esse exemplo, inclusive, na pandemia, quando eu fazia conteúdo de emagrecimento, que logo que eu tinha feito a dieta low carb, logo depois, e eu estava amamentando. E as pessoas, como assim? Dieta low carb, amamentando. Eu amamentei meu filho até 1 ano e 9 meses, e a gente parou porque a gente brigou. Um menininho de 1 ano e 9 meses já tinha rancorzinho já. Mas foi assim, não teve motivo nenhum, que eu tive leite ainda por mais 4, 5 meses, de ter que, meu Deus, e agora como faz para parar? E era dieta low carb durante todo o processo, durante a amamentação. Nunca deixei de ter leite, pelo contrário. Né? Tava distribuindo, o negócio era só Jesus. Por quê? Você tira uma reserva, o corpo precisa de outra. Então, ele vai usar o que está estocado. É igual... como que eu posso dar o exemplo? Na pandemia, eu dei o exemplo do auxílio emergencial. Porque a gente não estava conseguindo contratar pessoas. Então, eu dei esse exemplo. Porque a gente ia contratar as pessoas, ao invés do salário, elas queriam auxílio emergencial.
E o auxílio emergencial era tipo carboidrato. Ele é rápido, ele vai funcionar agora. Mas o que realmente vai te manter era o salário. E o salário é basicamente a gordura que você tem estocada. Para que você quer auxílio se você... Então era a mesma coisa. Era mostrar para a pessoa... estoque. A pessoa viajava no maionese para dar exemplo. Então é igual. Imagina que você tem 10 quilos de arroz estocado na sua casa. E aí, sei lá, tá vencendo, você precisa usar. Você não vai comprar mais 10 quilos. Entende? Sim. Então, você vai primeiro usar o que está no estoque. Então, para que eu vou ficar colocando energia extra no corpo se eu tenho energia aqui? E o corpo está falando para mim. Sinais de números, assim, específicos, como carboidrato, gordura, coisas que a gente está vendo no exame, ele está mostrando para mim. O corpo está falando comigo. Por que eu não vou ouvir o que o corpo está falando comigo? Aí as pessoas falam, mas é que você não treina fraco. Eu treino fraco para o meu tipo de treinamento em determinados dias. Quando é para fazer trote, eu faço trote. Quando é para fazer rápido, eu faço rápido. Quando é para descansar, tá lá o momento de descanso, que é o treino mais leve. E assim sucessivamente. Então, não mudou, não alterou o treino. Por que mudou, então, a competição física? Porque se alimentou de uma maneira diferente. Teve essa alimentação? Teve. Então, foi ela. Ponto. É tentativa e erro. E a gente está fazendo exatamente isso com os exames apoiando a gente. Então, isso é a parte importante, claro. O profissional do lado. Então, isso é, né? Não vai tentar ir, amanhã eu vou fazer 16 horas de jejum, porque eu ouvi no podcast que jejum, low carb e oração vai funcionar. Não é isso. Se você não está conseguindo emagrecer, vá investigar. E existem profissionais para isso. E se vocês quiserem, a minha profissional que atende, inclusive, online, Rafaela.nutricionista. Tá feito merchan para ela. Ela é muito boa, de verdade. Então, essa é a diferença aí, respondendo a tua pergunta. Tá. A gente já introduziu bem, explicando o que está acontecendo com você nessa fase, né? Isso. Agora, fala pro pessoal que está em casa ouvindo o podcast que eles querem saber o título do episódio. Outra coisa, né? Porque é o segundo ponto de por que ele emagrece. Muita gente, quando vai fazer dieta, primeiro copia a dieta dos outros. Já começa errado aí. Mas esse ponto fica pro primeiro. Individualização. Tá? O segundo... você está sendo enganado pela indústria alimentícia e farmacêutica. Eu não vou falar mal de marcas, mas é impossível você não interpretar de uma forma assim, isso aqui é pejorativo, isso aqui é negativo. Eu vou falar fatos. Não pensando assim, ó, no consumo. Inclusive, foi uma coisa que eu estava conversando ontem com a minha tia, que eu passei na Cacau Show. Eu amo Cacau Show, adoro o Ale Costa. Mas... quando eu vi ontem 4 barrinhas de chocolate, uma para pele, uma para imunidade, uma era whey e a outra é sono. Eu até comprei as 4, não foi de uma vez, eu comprei 2 primeiro e ontem eu comprei mais 2 porque eu de fato quero fazer esse conteúdo. Comprei para fazer conteúdo. Assim, o rótulo chamativo escrito chocolate da imunidade é muita sacanagem com o consumidor que não conhece sobre imunidade. Já dá para entender que o chocolate Cacau Show está pegando várias parcelas de público. Então, é o público da diversão, eu acho super válido. Cara, meu filho come chocolate pelo menos 1, 2 vezes por semana, tá tudo certo. O que isso não pode virar? Um hábito. Então, a partir do momento que ele está colocando ali naqueles rótulos imunidade, pele, sono, proteína, ele está induzindo você a comer todos os dias. E isso eu já acho assim, eu acho o fim da picada. Porque está misturando as coisas. Eu acho que o chocolate da área de presentes, diversão, representar o doce da vida, tá tudo certo. Se você pode, tá tudo certo. Tem a moderação e ok, tem o seu momento de lazer. Como se 20% do seu momento fosse lazer ali na semana, eu acho maravilhoso. Agora, falar que aquela barra de chocolate contém a quantidade de X ingrediente que vai te dar sono de qualidade. Melatonina, né? Imunidade de qualidade, sabe? É um pó de acerola que tem no negócio. Se você for no mercado comprar acerola e bater o suco, tá feito. E vai ser mais barato que o negócio. E não vai ter gordura. E não vai ter açúcar. E não vai te induzir a comer aquilo todo dia. Por quê? Porque aquilo é açúcar. E aquilo vai te fazer, uma hora, comer cada vez mais.
E você vai se justificar. Ah, mas esse daqui é da imunidade, esse aqui é da pele, esse aqui tem whey. E assim, o negócio custa 12, 13 reais um tabletinho. Só tem 9 gramas de proteína. E o pior, tem 11 gramas de gordura hidrogenada. Tipo assim, não faz sentido você comer aquilo todos os dias. Assim como não faz sentido comer barrinha de proteína por aí. Ah, Isa, você não come? Como de vez em quando. É muito de vez em quando. Aquilo não é um lanche da tarde que você come todos os dias. Nenhuma barrinha de proteína que a gente encontrou até hoje, eu olhei e falei assim, nossa, eu tô tranquila com essa barrinha de proteína aqui. Não dá, porque ela tem um alto índice de processamento. Tudo aquilo que é feito pela indústria, que você não consegue reproduzir em casa, não foi feito para o seu corpo. E às vezes você não emagrece, porque isso inflama você. E a resposta da inflamação é, vamos reter líquido, o corpo não vai funcionar direito, e aí você começa um remédio aqui, um remédio lá, aí gasta dinheiro com um médico aqui, um médico lá, e a coisa vai desgringolando. Então, assim, não gostei da forma que foi abrangido o rótulo, sabe? Porque não está especificado o quanto você precisa comer daquilo para que você tenha, de fato, sono de qualidade. Sem contar que é um produto que vai contra ele mesmo. Porque se ele tem açúcar e você precisa comer mais do que... O açúcar vai te fazer mal no sono, porque vai te deixar hiperativo. Aí o chocolate também é um negócio que te deixa mais ativo. Como que aquilo é feito pro sono? Não faz sentido nenhum, sabe? Quando você olha e fala... Eu entendi. acho que se a pessoa comesse, tipo assim, uns 5 por dia, então, depois de um ano ela tem um sono profundo eterno, porque ela infarta e morre, né? Morre. Então, a ideia da indústria de alimentos e a indústria farmacêutica é sempre te vender mais. E assim, como que eu trago os saudáveis para dentro do negócio de chocolate? Ah, eu vou colocar rótulo saudável. Então, assim, forçou a amizade. É um negócio que eu peguei assim um ranço, porque quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível. Pô, sacanagem. Assim como marcas que se travestem de saúde, também eu não concordo, sabe? Então, existem barrinhas de proteína... Inclusive, bom deixar claro para você que está assistindo o episódio aqui, esse episódio agora, foi gravado, um dos últimos episódios é um episódio só de rótulos alimentares, onde eu expliquei alguns rótulos que ela trouxe, que estava lá em casa e tal, mostrou e é bom para você. Não demonizando o negócio, mas é você saber interpretar que momento você vai usar aquilo. Então, você está numa viagem, exemplo, a gente vai para o Rio de Janeiro, uma viagem de 6 horas, não deu tempo de fazer comida e, não deu para fazer marmitas, tem criança, passarinho, papagaio, negócio todo. Em vez de parar no McDonald's, né? Aí você levou uma barrinha de proteína para dar aquela segurada que você vai chegar lá e vai almoçar. Ou você vai chegar lá e vai jantar, ou você vai se encontrar. Ok. Ah, você tá indo para um lugar, você tá na rua, aquela dificuldade, você não tem onde parar, tal. Aquela barrinha, aquele negócio. Só. Não é todo dia, aquilo não é lanche da tarde que você come todos os dias. Então, assim, tem que tomar cuidado com aquilo. E ao mesmo tempo que eu falo, não é demonizar ultraprocessado, porque eu uso. O whey é um ultraprocessado. Mas que whey? O que tem no rótulo dele? É de fato whey? Porque tem uns agora que tem tipo whey. E não é tipo whey, tipo... Igual eu te mostrei do rótulo da linguiça calabresa. Tipo linguiça calabresa, biscoito tipo chocolate. Isso não é chocolate, não é calabresa, não é whey. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ingere. E tá escrito, a gente precisa saber interpretar. Porque a nossa legislação de rotulagem é muito, muito ruim. E aí ela faz com que deixe a indústria te conduzir ao erro. Então fica tudo que tem a palavra saudável é às vezes 3, 4 vezes mais caro. Não necessariamente você necessita, geralmente você não precisa daquilo. E pior, você compra, paga mais caro e ainda te lesiona. Então, assim, te lesiona internamente se você ficar comendo aquilo com frequência. Então, o exemplo do chocolate é porque está querendo te levar ao hábito de comer chocolate. E se você sempre entrar naquela loja para comprar o negócio do whey, o negócio da pele, o da imunidade, o do sono, você já comeu 4 chocolates no dia, e logo você está comendo os outros chocolates açucarados e pronto, você é o cliente fiel que vai indicar, que vai entregar para o fulano da academia, que daí vai chegar na Páscoa, com certeza vai ter ovo de Páscoa de whey, você vai comprar para dar para o fulano da academia. E isso vira um rebosteio geral. Então, assim, cuidado com os hábitos que
você acaba adquirindo enganado pelo rótulo. Isso faz também com que você não emagreça e adoeça. Então, é muito complicado a gente lidar com essa questão, mas, enfim, né? Já falei até, não é propaganda da Growth, mas é um chocolate que, apesar de ter lá lestina de soja, o restante é muito legal. E não é um negócio para você comer todos os dias. Mas, pô, tô com vontade de comer chocolate, é um gosto melhor do que esses outros aí que foram criados. Então, já fica a dica aqui do negócio. E aí, essa questão de rótulo, que eu também queria... É um conteúdo que eu tô para fazer faz um tempo. Até a Priscila sempre me manda os rótulos que ela tá vendo. Eu não sei se na cidade onde você mora, perto de você, já chegou que o whey é muito legal de ficar consumindo. Então, tá sendo comercializado de uma maneira não tão legal assim. Tá nas prateleiras dos mercados. Acho isso massa. Pra gente que consome, pô, você saber escolher, de poder escolher na sua compra de mercado, que faz parte do meu dia a dia, é maravilhoso. Porém, não é toda marca que está sendo legal assim com você, de colocar o seu produto ali para que favoreça a tua alimentação. Pelo contrário, é para fazer com que você volte. Então, um desses aí que eu vi esses dias era o whey de Toddy. É assim, não dá. Ele tá te induzindo a voltar a tomar Toddy. E aí, daqui a pouco, você é o famoso fordo, que é o forte com gordo, porque você tá tomando whey com Nescau e o negócio. Então, você entra num looping, porque aquilo é gostoso. Eu não tô falando que paladar é ruim. Pelo contrário, é maravilhoso. A gente, tirando um lá de dadinho que eu detestei, nossa, o resto, de dadinho não dá. Não dá. E Nescau a gente já provou isso? Asco. Já, é gostoso demais. Mas ele é gostoso demais. E de verdade, tudo que é muito palatável, desconfie. Porque o que é saudável tem uma limitação de paladar. Ele não é para te anestesiar. Doce, né? Exatamente. Doce, te anestesiou, assim. Desconfie. Nossa, isso aqui é divino. Desconfie. Porque não é tão divino assim. Você não vai comer uma maçã e falar, nossa, que maçã divina. A não ser que ela seja cristalizada por fora. Que é aquela maçã do amor. E o de pistache que tu comeu aí? Então, de pistache mesmo... É o mesmo... Tem que tomar cuidado. Pistache com chocolate branco, tal, não sei o quê. Mas eu tenho os outros. Então, eu intercalo, gosto. O dia que eu tô de TPM, tô estressado, não sei o quê, eu quero esse daqui de pistache. Não sei o quê. É prestar atenção. Mas esse ainda tem uma formulação limpa. É adoçado com estévia. Como que era a formulação tal. dele? O que a gente tem que tomar cuidado? Quantos de ingrediente tem e o que eu sei que tá ali de ingrediente? Tem muitos que tem muito poliol. Poliol, ele é um álcool doce. Então, maltitol, como chama aqueles outros que... Xilitol, eritritol, são álcoois doces. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque não é para todo mundo. O intestino pode falhar. Tem um monte de gente que fala, eu usei xilitol e tive diarreia. Então, tem que tomar cuidado, porque é assim. E muitos, para ficar cada vez mais palatável, usa o xilitol, mais o eritritol, mais talmatina, mais estévia. E aí, quando você vê, tem 4, 5 adoçantes no negócio. Aí junta todos, forma o Capitão Açúcar. Né? Então, assim, cuidado com aquilo que você vai consumir. Mesma coisa, eu gosto muito de requeijão. Pô, vai observar se o requeijão tem amido na formulação. Que às vezes ele é durinho do jeito que você gosta. E requeijão, se você fizer na sua casa uma receita caseira, requeijão, ele é cremoso. Ele não é durinho para você passar no pão. Então, tome cuidado, de verdade, porque a indústria dos alimentos, entre aspas, saudáveis, ela está tomando uma proporção que, assim, as pessoas estão comendo como se fossem, antigamente, os alimentos comuns de prateleira. Tá todo mundo enchendo a pança de whey de tudo que é tipo, achando que está fazendo certo, quando, na verdade, só voltou para a indústria comum. Então, um exemplo é esses wheys prontos, que tem do lado dos seus iogurtes. Então, tome cuidado, que é a mesma situação da barrinha de proteína. Você vai tomar isso todo dia? Real? Vai tomar isso todo dia? Você acha, de fato, que se você tomar isso todo dia é o essencial, assim, da sua alimentação? Não foi... Eu vou trazer até um lado mais espiritual da coisa.
Para quem acredita em Deus, para quem não acredita, pula, ou só ouve e fala, eu não concordo com nada e tá tudo certo. Não vou odiar você por isso. Mas para quem acredita em Deus e acredita que ele criou tudo, tu acha mesmo que Deus vai olhar e falar assim, nossa, ela precisa, vou uma marca aleatória que ela precisa do Iopró, que se ela não tomar Iopró todo dia, já era. Tu acha mesmo? Então, não foi. O Iopró não foi criado por Deus. Ah, mas o ser humano criou para vender mais. Então, tome cuidado, porque aquilo que a gente precisa está disponível na natureza. Então, eu preciso de vitamina tal. Não é a cápsula. Você pode até completar com a cápsula, porque, infelizmente, a gente tem uma agricultura deficitária hoje em dia. Mas complementar com a cápsula significa que sua alimentação está ok. Isso é uma coisa, assim... tem que tomar cuidado. A mesma coisa é pedir iFood, né? Aqui em São Paulo é iFood. Na sua cidade pode ser outro tipo de aplicativo. Porque iFood é corriqueiro, é comida por aplicativo. Quando tem a palavra saudável, um omelete com 2 ovos é R$40. E aí você paga mais 15 de taxa. Aí tu pagou, pensa nisso, R$55 para comer um omelete cheio de óleo de soja em volta, ruim, que você não vai gostar porque ele vai chegar frio e ovo frio é uma merda. Ele vai chegar lá e você vai falar, meu Deus, eu paguei R$55, mas tô com tanta fome, porque era isso. Se você tivesse pego 2 ovos na geladeira, você tinha gasto, sei lá, no máximo, com queijo ainda, R$10. E você tinha matado a fome e levou o mesmo tempo para fazer do tempo que você esperou o motoboy chegar. Estou falando para você nunca pedir o iFood, mas se você tornar isso na sua vida todo dia, você vai gastar 5, 6, 7 vezes mais. O nosso supermercado já está caro o suficiente para doer no bolso. E aí você vai ficar doente, porque aquilo que a gente come todo dia adoece mais rápido. Você vai começar a gastar dinheiro com farmácia. E quando você começa com omeprazol por causa da dor do estômago, daqui a pouco um outro por causa da dor no rim, aí daqui a pouco você está no médico por causa de não sei o quê, e vira um ciclo. E aí, da onde que vem a prova de que às vezes você não emagrece? Porque a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica andam de mão dada. Eu vou dar um exemplo para vocês do que gera hábito de você gostar de volta do açúcar. A Carmed, todo mundo conhece, né? O brilhinho labial. Todo mundo passa. Ai, que legal. Foi milhões de reais que a CIMED... Acho muito legal. Um puta case. Como empreendedora. Do outro lado, olhando o lado da saúde, farmácia não vende saúde. A farmácia, ela quer que você compre remédio. Então, como que eu vou fazer para... Nossa, eu sou uma farmácia e eu vou fazer você gostar de doce. Você vai passar na boca toda hora aquela coisinha que lembra a Bala Fine. Logo, quando você tiver lembrança de marca, e aí vem marketing, você tiver no shopping, você vai olhar a Fine e vai pensar, o mesmo gosto que eu tenho na bolsa daquele negocinho que eu passo. Não suficiente, eu vou fazer a pasta de dente da Fine. E aí agora tem com açaí. Daqui a pouco você tá açaí açucarado, porque você lembra da Carmed. Você passou na boca, putz, com vontade de comer Fine. E assim, antes você escovava o dente logo depois da sua refeição para acabar com a vontade de comer doce. Mas agora a pasta de dente é doce, com gosto de bala. Obviamente que você vai querer comer. Mas qual é o foco? Infanto-juvenil. O foco é trazer aquelas pessoas que estavam se tornando saudáveis para dentro. Por quê? Porque a mesma indústria farmacêutica que está te vendendo a Fine, na embalagem dela, ela te vende as vitaminas que faltam porque você não se alimenta bem. Ela te vende o Ozempic porque você engordou, porque comeu bala até não querer mais. E assim sucessivamente. Então, presta atenção naquilo que você fez e deixou ser feito de hábito na sua vida, enganado pela indústria. Às vezes você não emagrece, não é porque você passou o brilho labial na boca, não foi isso que eu disse. É porque aquele gostinho de infância, aquela vontadezinha que um dia era, eu só venho de vez em quando aqui no shopping, e pô, a Fine, né? Lembrança de marca. Isso já tem estudo, é neuromarketing. Aquilo que vai ficando na sua cabeça todo dia, daqui a pouco você está consumindo. Então, você bem provavelmente está sendo enganado pela indústria alimentícia dos alimentos, entre aspas, saudáveis, e, consequentemente, virou aí fã de marcas que fazem você todo dia voltar
àquela velha infância, da mesma alimentação ruim que eu tinha antes. Tá, tu abordou aí agora o ponto número 1 já, né? E esse foi o ponto número 2. Eu não tô no enredo de quantos pontos são, só para eu continuar a entender. São 3? Não, o principal para mim são 3. Peraí. Alguém tá ligando que eu vou atender. O terceiro são as pessoas que vivem de receitinha. O povo da receitinha. O povo da receitinha, que quer a bala de prata da dieta. Eu quero muito emagrecer, mas não quero mudar nada, hein? Porra, mas daí... Aí fica difícil, né? A conta meio que não fecha. Não, aí é impossível. Né? Porque se você quer um resultado diferente do que você vê e não quer fazer nada diferente, tem alguma coisa aí que a conta não tá fechando. Então, assim, eu não como salada, eu não como legume, eu não como fruta, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Eu quero continuar comendo minhas bobeiras todos os dias. Pô, peraí. Não, vou comer só o final de semana. Só que quando chega o final de semana, o que acontece? Muitas pessoas, principalmente as que trabalham no CLT, que estão insatisfeitas com o trabalho, durante a semana é árdua, é difícil, a segunda-feira é um porre, a quarta-feira é um inferno, a quinta-feira começa a melhorar e você vai para beber, para desopilar tudo aquilo que você sofreu durante a semana. Aí chega a sexta, é o sextou, eu vou enfiar o pé na jaca, eu vou me enfiar na jaca, vou sair só no dia seguinte. E aí chega sábado e domingo, como eu vivi de dieta a semana toda, a minha semana foi um caos, eu mereço. Aí eu mereço sábado e domingo acabar com tudo aquilo que eu fiz de esforço durante a semana. Porque foi um esforço, não foi uma mudança de alimentação e estilo de vida. Porque foi um esforço. Seu trabalho é um esforço, tudo na sua vida é um esforço, tudo na sua vida é um problema. Então, o comportamento de isso é um problema, isso é um porre, você levou do trabalho para dentro do seu estilo de vida. E aí, o sofá é amigo, a Netflix é legal, você só sabe ficar sentado comendo. Porque aí vira aquela... meu alívio da semana. Aí vai começar a segunda-feira, saco, tem que começar a dieta de novo, que eu vou para aquele emprego de novo, e aí você vira um looping. E aí quando você tem a possibilidade, acho que eu vou fazer essa dieta. Aí faz as dietas altamente restritivas, faz errado, emagrece 10 quilos, engorda 20, fica frustrada, acha que aquele corpo magro nunca é para você, e assim sucessivamente. E tem a galera que eu estou fazendo dieta e vive trocentas receitinhas. Aí é receita com whey, é receita com mais whey, aí é creme de whey, aí coloca whey... Creatina, que agora tá na moda. Creatina, sem saber quanto de creatina usar. Legal usar todo dia, mas desde que você saiba. E sai fazendo. E aí vem e fala, eu queria fazer um bolo saudável. E começa a fazer as trocas. Acho muito legal. Mas se você comer todo dia todas as receitas que você faz, você também está se sabotando. E aí a impressão que você vai ter é, eu fiz mudança de tudo e não deu certo. Mas, na verdade, você só trocou 6 por meia dúzia. E aí você pode até estar comendo coisas um pouquinho mais saudáveis, só que você come numa grande quantidade. E quantidade importa. A gente estava falando aqui, 100 gramas de arroz. Pesadas. Bonitinha ali, 100 graminhas. 100 gramas, pesados. Né? Gramas, o grama. 100 gramas pesados. Falei errado. Sim. Eu me corrijo, gente, porque não dá para... Pelo amor de Deus, português aqui tem que ser bom. E aí, quando você vai fazer e faz de forma errada, você se sabotou tanto, só que você falou pra sua cabeça que você estava fazendo dieta. Você tá fazendo dieta quando? É dieta que você quer pro resto da sua vida? Você quer fazer dieta pro resto da vida? Ou você muda o estilo de vida, ou aceita a vida que tem. Não tem muito o que fazer. Então, hoje, inclusive, minha tia falou assim, mas você consegue seguir essa dieta, essa forma diferente de comer, porque você é determinada. Aí eu falei pra ela assim, sabe qual é a minha maior motivação? Não ficar entrevada na cama de hospital, vendo a família falar pra mim que eu sou um peso. Vendo vocês brigarem, igual vocês brigaram pelo vô, quem é que vai visitar final de semana, porque tem obrigação de visitar, pra ele não se sentir sozinho. Ou então, quando ele morre, as pessoas ficarem, agora, tá vendo? Gastou tudo porque... tava doente, gastou tudo com ele mesmo. Só que virou um porre, virou um problema. Porque não andava, porque não falava mais direito, porque não se trocava, porque não tinha mais mobilidade e tava com trocentos remédios e tendo que ficar numa casa de saúde que só ficou porque ele mesmo conseguia pagar. Porque se fosse depender da família, ele ia ficar onde? Então, assim, eu não quero ser essa pessoa. E aí eu mandei no grupo da família esses dias um link de uma senhorinha de 101 anos em Belo Horizonte
fazendo musculação, super lúcida, com os dentes ainda bem pequenininho assim na boca, você percebe que são os dentes originais dela. E ela super feliz lá, 101 anos, fazendo a mobilidade dela. Esse é o que eu quero pra mim. Então, assim, eu vi minha avó fazer hemodiálise e morrer infartando, morrer tendo demência, morrendo tendo tudo de uma vez. Eu vi o meu avô ficar quase 5 anos sem poder andar, sem poder fazer nada, dependendo de pessoas, até para ir ao banheiro, usando fralda. Eu não quero ser essa pessoa. E, por outro lado, se a gente fosse comparar a vida, o estilo de vida e a idade, eu vi... todo mundo viu, Abílio Diniz morreu aos 86 anos, mas o cara era maratonista. Então, assim, ele fundou, inclusive, Maratona Pão de Açúcar. São coisas assim... ele morreu, não sei o quê. Ele morreu aos 86 anos, viveu ok, foi ótimo. Mas o meu avô, com uns 83, morreu 84 lúcido, anos... andando... Morreu sem mal saber quem ele era. Então, assim, não é esse o objetivo da minha vida. Mas é muito radical. Mas meu corpo está falando que eu fui radical antes. Eu comi excesso antes. Eu fiz um monte de coisa que não poderia fazer antes, quando eu estava sendo ali construída de base pequenininha. Então, quando eu vejo uma mãe dando refrigerante em mamadeira, aquilo dói, aperta o coração, porque você não sabe se aquela mãe está fazendo, porque, meu filho vai comer de tudo, porque eu não morri, ele também não vai morrer. Ou aquela pessoa simplesmente não sabe da informação. Então, é difícil, sabe? O trabalho que eu vejo hoje de conscientização alimentar é muito difícil, porque tudo está intrínseco. A cesta básica não deveria nem ser chamada de cesta básica. Cesta básica do quê? Tem óleo, farinha, açúcar. Não tem uma... A cesta básica devia vir, sei lá, ovos. Devia ter ovo na cesta básica. Devia ter albumina em pó na cesta básica. E não é isso que tem. Pelo contrário, é para deixar as pessoas ali, abaixo da... sabe? Na linha da miséria. Porque quanto mais a pessoa está ali viciada naquela coisa de como açúcar, como pão, como macarrão, eu como só isso... ela não constrói, de fato, uma nutrição. Não tem. Então, é muito difícil da gente ver um pouco de consciência alimentar, assim, nas famílias. Então, o trabalho que eu faço, por exemplo, na internet, às vezes eu falo, vou correr e não vou usar tal coisa. Os próprios corredores, tem gente já, assim, no meu direct. Não, você tem que. Eu não tenho que nada. Eu sei o que eu estou fazendo para mim. Só que tem gente que, por causa dessas pessoas, acabam sendo influenciados. É verdade. Essa pessoa tão experiente. Porra, mas você tem um nutricionista falando com você, você tem os seus dados, você tem a sua percepção. Então, isso é muito, muito difícil, sim. E tem a parte do marketing, né? Então, primeira, individualização. Segunda, não caia no marketing alheio. E a terceira, para de querer receitinha. Não tem receitinha de bolo. Ou você muda o cara da dieta, muda seu estilo de vida. Eu vou me hidratar melhor, eu vou fazer as coisas direito, vou parar de ficar comprando iFood, eu vou tirar a preguiça, a bunda do sofá, eu vou fazer as minhas coisas. Eu sinto muito. Então, assim, existem alternativas muito legais hoje em dia. Eu estava falando da parceria da Livap, que eu fiz, e eu fiz para um objetivo, que de fato eu uso. A Livap eu não como todos os dias, mas ela é um alimento in natura, tanto que estraga, tem que ficar congelado, porque se não ficar congelado, estraga. Por quê? Porque não tem conservante. Você vai ver o peixe, é o peixe com limão, não sei o quê, cebola, blá, blá, blá. Acabou. Então, é igual eu faria na minha casa, só que embalado a vácuo congelado. Tenho tempo de embalar a vácuo, ficar congelando? Eu não tenho. Então, a Livap entrou com uma parceria que eu acredito que eu consumo. Funciona para mim. Então, funciona para mim... ok, pode funcionar para as outras pessoas e eu consigo indicar. Eu vou ficar indicando... Não dá pra você comer Livap todo dia, mas se encaixa na sua rotina nos dias corridos, se encaixa porque dá, mas mesmo assim... É a mesma coisa do que você estava falando da barra de proteína, por exemplo. Não, diferente. Não, calma, deixa eu contextualizar. A barra de proteína é pior, óbvio, porque não é uma comida, mas tô dizendo, tu tá na correria, você vai parar na estrada pra comer no McDonald's... Não deu tempo de fazer... Por exemplo, a gente vive de marmita. Não deu tempo de fazer a marmita de amanhã. A Livap tá lá para me salvar. Isso, exatamente. Eu vou sair e o marido cozinha nada, né? Mal esquenta a água. Então, eu quero deixar já pronto, sabendo que ele vai comer. As marmitas dele, por exemplo, eu compro diferente das minhas. As minhas são porções de proteína que eu acrescento com salada. As dele é a marmita completa, com 35, 40 gramas de proteína lá. Mas eu tenho noção do que eu estou comprando, porque eu leio o rótulo.
Assim como a Livap também vende lasanha o tempo todo. É você que vai fazer a escolha. Então, não adianta você querer um resultado diferente, sem se conhecer, sem se individualizar, sem olhar, perceber aquilo que funciona e também responsabilizar só o profissional. Eu vejo muito isso, principalmente na corrida. Eu não evoluo meu pace por causa do treinador. Ah, porque o treinador não sei o quê. Ah, porque o treinador não sei o quê. Todas as assessorias vão ter problemas. Todas. Porque a gente escuta falar de todas as assessorias. Não é só da minha ou da fulana. Todo mundo, todas as empresas. Eu aprendi isso no Reclame Aqui. Todas as empresas têm problemas. Boas são aquelas que sabem resolver eles sem criar um caos na vida do cliente. Então, todo mundo vai ter problema. Só que a autorresponsabilidade fugiu para todo mundo. A dieta, eu não emagreci porque a culpa é da nutricionista. A corrida, eu não evoluo meu pace porque a culpa é do treinador. Não é. Você não evolui pace porque você não treina direito, porque você faz a planilha do jeito que você quer, porque ele manda você fazer uma coisa que você reclama. Você está informando para o teu corpo que você não quer fazer aquilo. A dieta tá lá. Mas, sábado, sabe como que é, Nutri? Sábado é sábado. Pô, é que eu saí com os amigos. É porque foi fulano na minha casa. É porque é aniversário de não sei quem. Sempre você vai ter uma desculpa. Só que você não tá justificando pro profissional que cuida de você. Você tá justificando pra você. Então, por que no final de tudo, por que você não emagrece? Porque você não se conhece e justifica seus erros pra afagar aquela coisa chamada ego. Então, é muito mais fácil você pegar a culpa e terceirizar do que se responsabilizar e falar, opa, será que é o profissional ou será que sou eu? O que realmente eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, o que eu vou aprender aqui? O que foi passado para mim que eu segui a risca, o que eu não segui a risca? Por que eu tô aqui caindo no marketing? Eu sou igual um pato, cai em todo o marketing que aparece aqui. Cacau Show tá vendendo proteína, eu tô comprando, mas na verdade tá travestido de chocolate. Eu continuei tô comendo chocolate. Não adianta você chegar para a Nutri e falar, mas eu comi o whey, olha esse chocolate aqui. Não foi isso que ela mandou você fazer. Então, assim, tomar cuidado com aquilo que você compra, com aquilo que você assiste, com aquilo que você se influencia. E esse é o ponto que eu acho que mais importante de todos. Como você se influencia hoje em dia. Muita gente não tem mais roda de amigo. Na corrida, a gente ainda tem, assim, 10 minutos de amizade ali entre os corredores e cada um por si depois. Mas você se influencia por aquilo que você vê em redes sociais. E as pessoas, geralmente, vendem para você aquilo que pagaram ela para falar. Então, quando eu falo, eu sou parceira da Livap, é porque eu confio ali, eu tô vendo o que tem naquele rótulo. Se um dia a Livap chegar em mim e falar, você vai vender isso aqui, você vai falar que é isso aqui e é X e era Y, esquece, acabou parceria. Então, eu tive outras parcerias que eu tive que encerrar porque a gente fez um teste e eu não achei legal. Eu não achei legal para mim. Acho que não ia virar para a marca porque eu não consigo fazer aquilo de forma que não seja espontânea. Não dá. Então, a gente tem que saber. Vou dar um exemplo. Nossa, talvez a gente nunca mais tenha a chance de ter como patrocinador. Super Coffee. Da Cafeine Army. É Super Coffee, não é? Acho que é. Cara, se a gente tá achando que o café de 500 gramas, pilão, 30 conto, tá caro, por que raios eu ia indicar um café? Eu uso quando eu ganho. Mas por que eu ia indicar um café que custa R$ 209,00, 350 gramas? R$ 209,00. Até acho muito legal, é gostoso, ok. Mas assim, R$ 209,00 um café, no final, ele é um café. É sério? Tipo, a gente normalizou isso mesmo? Eu acho muito legal. Mas assim, precisa, se não for esse café, tu não consegue chegar no shape. Eu acredito que não seja. Então, porque o café tem isso, ele é um super café. Acho muito legal, de verdade, gosto. E quando eu ganho, eu uso. Eu posto lá, ganhei, acho muito legal. Mas você não vai me ver falar, comprei. Só se eu tiver assim, eu falo que se Bitcoin fosse de nota, papel, o dia que eu estiver limpando a bunda com Bitcoin, porque assim, gastar R$ 209,00 num café, para mim é o ápice de você rasgar o seu dinheiro. Não estou falando para você não consumir, mas cuidado por que você está tomando. Será que não é só porque aquela fulaninha que você segue, que faz as dietas, que ela ganhou e ela está sendo paga para falar, e você comprou por causa dela?
Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu, por exemplo, sou influenciada. Então, a menina lá que eu gosto bastante de seguir, lá ela fez uma publi para Dux, enfim, a marca de suplementos. Vi lá, de pistache. Entrei, gostei do rótulo, falei, vou comprar o pequeno. Se eu gostar, eu compro outro. Mas eu fui influenciada por aquela pessoa que faz outras publis que não faz sentido para mim. Eu simplesmente pulo quando é outras coisas. Assim como a Virgínia faz casa de aposta e eu não aposto igual da Virgínia. Só que você tem que saber filtrar. E não é todo mundo que está preparado para filtrar. Se você cai no marketing de uma Cacau Show que está te vendendo chocolate travestido de whey, tu vai cair nesse marketing também. Hoje é só um joguinho, amanhã é só um negocinho, daqui a pouco você está gastando seu dinheiro com iFood, com um café de R$209 e tentando recuperar seu dinheiro no jogo do Tigrinho para comprar whey. Então, assim, tem que tomar com muito cuidado com aquilo que você vê. Então, individualize a sua alimentação, se responsabilize por aquilo que te influencia. Não deixe o marketing te fazer de trouxa, pelo amor de Deus. Rótulos servem para ser lidos e se você não entende, dá um Google. Eu não sei o que é dióxido silício. Coloca no Google. Você vai ver lá. Tem o ChatGPT, né? Tem ChatGPT te respondendo de graça. No Google você tem que procurar a resposta. O ChatGPT ele já te explica. Ele já te explica ainda. Fala assim, e o que isso faz? Depois que você pergunta lá, põe lá, dióxido silício. Se não me engano, é o que mais tem nos negócios. Aí você põe lá e coloca assim, e o que isso faz bem para o meu corpo? O próprio ChatGPT vai te responder. E se ele te responder, isso aqui não é muito bom não, viu? Eu vou te dar um livro para você ler. Você vai pesquisar aí na Amazon, Gente Ultraprocessada. É um livro de um cara reúne tudo que é médico, de tudo que é área, e ele começa tentando entender por que o sorvete que ele comprou lá no Reino Unido, que ele é de lá, não derrete. Ele tá com sorvete na mão, que dá uma escorridinha, mas ele não derrete. É a quantidade de emulsificante, porque se você fizer um sorvete na sua casa, congelar e tirar, ele vai derreter. Mas os emulsificantes, as coisas que deixam fofinho, que deixa gostosinho, bonitinho, faz com que aquele sorvete não derreta. Por quê? Porque tem que distribuir ao longo de um país inteiro. E às vezes tem que sair do país. E aquele negócio não pode derreter. Mas será que um sorvete que não derrete faz bem para o teu corpo? E essa foi a pergunta que ele começou, porque ele dava aquele sorvete para a filha dele de 3 anos. Ele falou, opa, o que eu estou fazendo com a minha filha? Imagina o que esse cara teve. O que eu estou fazendo com a minha filha? O coco, ele dava coco para a filha, era um coco que vinha caramelizado. E a criança comia, 30 gramas do coco em segundos. Quando, na verdade, quando a gente vai comer coco, você fica horas mastigando aquele negócio. E aí ele foi ler o rótulo. A quantidade de açúcar que tinha naquilo era a quantidade necessária para ela para o dia todo. E ela tinha acabado de tomar o primeiro café da manhã. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e ter autorresponsabilidade. Depois que vocês lerem esse livro, é difícil ir para o mercado e falar, meu Deus, eu não vou comprar mais nada. É difícil. E você vai começar a notar aquilo que sempre fez bem, aquilo que é legal, aquilo que não é. E é desta forma que a gente consegue ir conscientizando as pessoas do lado, as próximas gerações, as pessoas que se relacionam com a gente. Mas a priorização é a tua alimentação. Não tem... Nossa, não tem erro. Tu não emagrece porque, enfim, é uma merda. Você já citou aí os 3 pontos, né? Que você acredita que não faz as pessoas emagrecer. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Bom, acho que desses pontos são os principais. Se a gente ficar destrinchando, tem muito aqui. Sim. Por isso que eu falei, você tem alguma coisa assim... Tá cortando, entendeu, gente? Não, falou demais. Pelo amor de Deus. Pelo contrário, eu tô querendo que você desenvolva mais o que você tem para falar, porque você disse que eram só 3, você já citou os 3. Sim. É porque a gente fala muito sobre vários pontos assim aleatórios, as pessoas depois não gravam o que são os principais. Então, pontos principais são esses. Você individualizar, não cair no marketing alheio e não ficar de receitinha de bolo milagrosa. Não existe. Então, assim, mude. Se tem um conselho que eu queria deixar no final, é que qualquer coisa, não importa o que você queira na sua vida, você vai ter que primeiro entender a identidade daquilo que você quer. Vou dar um exemplo. Se você quiser, sei lá, ser médico,
a palavra ser médico. Eu quero ser médico. É uma identidade. E você vai ter que buscar a identidade. Você vai fazer coisas que médicos fazem através da faculdade, até você ter o seu diploma. Se você quer ser magra e magro, você precisa fazer coisas que pessoas saudáveis e magras fazem. E que você tem certeza, né? Que são pessoas que fazem exatamente isso. Não adianta usar as bombinhas por aí. Então, assim, para você construir uma identidade, você tem que se assemelhar aos comportamentos das pessoas que já fazem isso. E para isso existe livro, existe curso, existe N Instagrams hoje em dia que são muito legais. Os médicos estão no Instagram. Então, é tão fácil a gente achar informação hoje e o que falta é a curadoria dessa informação. Não é qualquer informação, é qual informação de fato presta para mim. O que realmente é relevante para que eu mude minha identidade? Eu deixe de ser essa pessoa. O ser é para você poder depois conquistar aquilo que você quer. Então, eu quero ser um corredor. O que corredor faz? Olha, corredor corre, tem que dormir bem. Se dorme bem é porque dorme mais cedo. Se dorme mais cedo, porque acorda cedo. Então, se alimenta bem, tem que se hidratar melhor. Então eu tenho que fazer essas coisas para me tornar um corredor. E a base de você mudar a sua identidade, pensando na pirâmide de... como que era o nome do cara? Não. É William... vou procurar aqui. Peraí. Vocês me esperam que eu não vou dar informação incompleta, não. Pirâmide... Quer ver? É a pirâmide de hierarquia de necessidades de Maslow. É o outro. Pirâmide de comportamento. Cadê? Aqui. Pirâmide de níveis neurológicos. Eu quero que vocês, quando forem pesquisar, tá dentro da PNL, que vocês vão responder. Quais são os níveis neurológicos? A base é o ambiente, que influencia 40% naquilo que nós somos. Inclusive, foi uma coisa que eu falei nos stories ontem. No meu teste genético, está falando que eu não tenho genética para ser obesa. E por que fui obesa? Porque o ambiente era obesogênico. As pessoas me induziam a isso. Eu fui criada nesse ambiente. Não tinha como aprender outra coisa. Então, eu era obesa por causa do ambiente. 2, o quê? Que é o comportamento. Então, a gente vai subindo. Estou colando aqui só para não falar errado para vocês. Comportamento é o que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? O que você vai fazer? Quais são as atitudes que você vai tomar? Capacidade. Eu preciso criar uma capacidade. Concorda que, tirando essa do corredor, é uma capacidade que você precisa treinar para correr? Então, é uma capacidade. É como eu vou fazer isso. Ou seja, como que eu vou treinar isso? Eu preciso procurar uma pessoa? O que eu preciso fazer? E aí vai vir as crenças. Por que eu quero fazer isso? Que raios eu corro? Então, eu falei aqui, por exemplo, que a corrida foi uma válvula para mim de escape, que hoje faz parte do meu central de vida, mas me constrói ser mais saudável e eu não quero ser a pessoa que vai viver de medicamento. Então, eu não quero ter o futuro que tiveram os meus familiares e nem que os familiares que existem, que vivem podre também, que eu não quero. É verdade, gente. E aí vai vir o quem. O quem é a identidade, é quem você era e quem você se tornou. É como se a gente fizesse um antes e depois no Reels. Então, quem eu era, quem eu me tornei. Quando eu faço isso, eu estou mostrando para vocês toda essa pirâmide de níveis neurológicos. Elas vão mudar. Então, da onde que vem isso? Programação neurolinguística, uma ciência. Depois vocês procuram. E, por final, é o legado. E o que é o legado? Que é a ponta da pirâmide. Logo, depois que você se tornou outra pessoa, você vai deixar o rastro. E esse rastro você vai deixar exemplo das coisas que você fez. Então, o meu rastro hoje, por exemplo, é o Valentim. Então, ele olha, ele quer correr, ele quer se alimentar bem, ele sabe o que é fruta, ele sabe o que é bobeira, ele sabe tudo. Por quê? Porque deixei um legado. Então, você acaba virando espectro para outras pessoas. Então, isso aí seria a base para suas mudanças e parar de ficar fazendo receitinha básica, que isso não vai dar certo. Bom, muito bom episódio. Primeiro do ano. Primeiro de 2025 que a gente grava, Gravou, né? é. Porque já entraram outros episódios aí que a gente gravou no final de 2024 que a gente soltou agora. Inclusive você que está aqui ouvindo esse episódio. Esse episódio está chegando aqui ao fim.
volte algumas casas no tabuleiro e escute os episódios anteriores, porque eles fazem muita conexão São com bem tudo que foi dito complementares, aqui. Todos verdade. meio que se complementam, né? Então, acho que você pode deixar seu like aqui, deixa um comentário dizendo que você gostou do episódio. Compartilha o episódio no grupo da família pra causar discórdia com aquela tia, com aquele tio, com os pais que não deixam você mudar a sua alimentação. Você fala, tá aqui, ó, tá vendo? Vocês que têm um podre aí, ó, na genética, eu não vou trazer isso pra mim, não. E aí você fala, ouve aqui, ó, muda você também. Então é importante. Se você tem um grupo de corrida, manda esse podcast pra galera do grupo de corrida também, que é bem legal. Porque às vezes as pessoas estão viciadas em tudo é carboidrato. Ah, é gel de carboidrato. É carboidrato antes, é carboidrato depois. E às vezes pode não estar sendo legal. Então não adianta gel de carboidrato entrar treino e depois ficar se matando com o dermatológico, igual eu estava fazendo. Então cuidado e se atentem aí aos profissionais que cuidam de você. Às vezes você gosta muito da pessoa que cuida de você porque você já se tornou amiga. Mas ela não está sendo amiga da sua alimentação, ela só está sendo amiga daquilo que ela estudou. E às vezes você precisa de algo a mais, como foi o meu caso. Então, aí você se torna amigo do próximo também. Vai por mim, dá super certo. É um ambiente, é um ambiente. É o ambiente e o como. É isso aí. Me sigam nas redes sociais, Isadora Corrêa. Indiquem o podcast Maratonando Histórias e responde se vocês querem que a gente continue mais uma temporada aqui do podcast. Isso aí. Então... E tuas redes sociais? Eu não tô olhando no alimento. É quem não fala. Eu não alimento muito aquilo lá, então só segue a Isadora mesmo e segue o Maratona Histórias, né? Ah, e segue a Baixa Pace. Pra quem ficou aqui, siga lá. Eu vou colocar, deixa eu pensar aqui. Pode ser o Isa Domingues, o cupom que tem desconto lá na Baixa Pace. www.baixapace.com.br. São os únicos óculos de corrida Baixa Pace de verdade. Então é isso aí. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Nossa, começamos